Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu li o texto de Romanos capítulo 1 e 2, do capítulo 12, e João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Queria que você olhasse para mim, se você pode. Eu queria fazer uma pergunta. Queria fazer a você uma pergunta hoje de manhã. O que você veio fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? O que você veio fazer aqui hoje de manhã? Pensa um pouquinho. O que você veio fazer aqui? Queria dar tempo para você pensar. O que você veio fazer aqui hoje pela manhã? Por que você está aqui hoje de manhã? Por que você está aqui hoje de manhã? Por causa de quem você está aqui hoje de manhã? Por causa de quem? Deus me permitiu preparar essa palavra para repartir com a igreja hoje de manhã, baseada em Romanos capítulo 12, de apresentar um culto racional. João fala também desse culto espiritual. Mas nós vivemos diante de tantas informações que chegam todo instante nas nossas mídias sociais, por jornal, revista, televisão. Nós somos a geração mais informada, sem dúvida, da existência humana, eu penso. Mas eu percebo, às vezes, dificuldades para pensarmos. Me parece que nós temos pensado muito pouco nesse tempo. Não nos sobra tempo de raciocinarmos, de pensarmos nas coisas. A gente vai agindo, nós vamos nos movendo, as coisas vão acontecendo, mas às vezes não conseguimos parar para pensar por que estamos fazendo algumas coisas. Por que estamos nos comportando desta maneira? Por que agimos como nós estamos agindo? E eu comecei a pensar e refletir sobre as coisas de Deus. Eu comecei nesses dias a pensar de uma maneira, eu imagino, muito bíblica, sobre o culto. O que significa cultuar a Deus? Às vezes nós entramos na automatização da sociedade, porque todo mundo está fazendo algumas coisas, então nós também fazemos. Mas às vezes não sabemos por que nós fazemos, nós não paramos para pensar. Desde que eu cheguei, claro, pensando nessa ministração, eu fiquei muito atento a cada coisa que está acontecendo nesse culto. E dei uma atenção muito especial hoje de manhã para o louvor.
Dei uma atenção muito especial para as músicas, para cada palavra que nós estávamos cantando hoje de manhã. Mas nessa automatização social, muitas vezes nós cantamos e nem sequer nós conseguimos prestar atenção ou temos consciência daquilo que nós estamos cantando. Não olhamos para percebermos se há uma base bíblica para aquilo que nós estamos fazendo, não questionamos aquilo que ouvimos, apenas nos colocamos como uma plateia que olha, que ouve e que assiste, mas não se dá o trabalho de fazer uma pergunta: isto que eu estou fazendo, será que agrada a Deus? Queridos, quando eu comecei a pensar no culto, me deu um desespero de imaginar que muitas vezes gastamos parte preciosa do nosso tempo procurando oferecer algo a Deus, mas por não termos um conhecimento, por não termos um entendimento bíblico, podemos estar fazendo como Caim fez: ofereceu uma oferta que Deus não recebeu, ofereceu algo para Deus que não foi importante para Deus, porque não estava de acordo com aquilo que era os princípios da palavra de Deus. É muito ruim quando você oferece algo a alguém, você dá um presente. Eu não sei se você já teve esta experiência de dar um presente a alguém e essa pessoa não gostava daquilo que você deu. Eu não sei, provavelmente você já ganhou um presente e a pessoa fez com muito carinho e ela se esforçou. Porém, você não era o que você gostaria de receber. Esses dias eu ganhei um presente e aconteceu uma coisa dessas, né? E uma pessoa muito amorosa, ela fez para mim um bolo de coco. Pensa numa pessoa que fez com muito carinho e com muita expectativa que eu ficaria muito contente com aquele presente. Mas eu não como bolo de coco. E aí foi uma situação tão desagradável, porque eu não queria constranger aquela pessoa que fez com tanto carinho, mas não consigo comer bolo de coco. Eu imagino que muitas vezes nós estamos também assim diante de Deus, oferecendo algo para Deus, imaginando que Deus vai gostar. E como na sociedade que nós vivemos, né, uma sociedade extremamente humanista, e que o homem é o centro de tudo. Então hoje nós partimos do homem para Deus. O culto parte do homem para Deus, quando na verdade o culto deve partir de Deus para o homem. Que tipo de culto? Foi Deus que estabeleceu o culto, foi Deus que criou, né, o homem para cultuá-lo. Então nós precisamos perguntar para Deus que tipo de culto que Deus quer. É muito normal nós ouvirmos esta expressão: eu não gostei do culto hoje. Você já ouviu alguém falar isso? Eu não gostei do culto hoje. Eu pergunto: quem deve gostar do culto? É eu, você ou Deus? É Deus. Se o culto é para Deus, é Deus que deve gostar ou não do culto. Não, se o culto é para mim, então eu tenho o direito de dizer: olha, hoje eu não gostei do culto. Mas se o culto não é para mim, se o culto não é para você, se o culto é para Deus, então é Deus que deve se pronunciar se Ele gostou do culto ou não. Quando eu comecei a olhar para esse tema na Bíblia, quando eu comecei a perguntar a Deus: será que o culto que a Shalom está oferecendo ao Senhor te agrada? Será que quando o Senhor olha para nós reunidos como igreja, quando nós cantamos, quando nós celebramos, quando nós adoramos, será que está agradável ao teu coração? Será que nós estamos realmente fazendo esse culto para agradar a Deus? Ou estamos apenas cumprindo um ritual religioso que nós nos acostumamos a fazer de forma repetitiva e sem pensarmos naquilo que nós estamos fazendo? Culto tem a ver com adoração. Foi isso que Jesus falou em João 4. O culto não é uma simples reunião de pessoas em um determinado local e hora do dia, cantando canções e ouvindo sermões. Queridos, eu penso que muitas vezes nossas músicas,
elas têm muito mais da alma humana do que a intenção de adorarmos realmente a Deus. Ela traduz muito mais os nossos sentimentos, muito mais, né, a nossa vontade, do que expressões de exaltação a Deus, ao seu caráter, à sua obra e o seu agir nas nossas vidas. Uma reunião é muito mais, né, do que apenas cantarmos algumas músicas. E eu me arrependo porque já o fiz. Não canto porque não tenho esse pecado, eu não cometi, mas já direcionei algumas congregações a cantarem músicas que nem sequer, depois eu dei conta, nem sequer o nome de Deus fazia parte daquela letra. Hoje, na igreja moderna, na igreja pós-modernidade, se cantam músicas de cantores seculares no desejo de agradar a Deus, não tendo essas músicas e letras nenhuma menção a Deus e a sua obra, a não ser os sentimentos humanos. Eu conheço alguns pastores, amigos meus, e eles acham que é legal, que as pessoas precisam também de um pouco de cultura musical dentro do culto. Então eles uma hora cantam músicas para Deus. Nos Estados Unidos a liga Super Bowl lá é muito, muito forte, aquela coisa do futebol americano, aquele negócio lá, né? Então, na final, algumas igrejas montaram alguns telões, né, para os cultos mais fortes lá são de manhã, e a liga também, algumas finais eram também perto desse horário. Então eles montaram telões na igreja, porque era um evento social, muito mais do que a Copa do Mundo aqui para nós. Os Estados Unidos para ver essa final. Então, alguns pastores, durante o culto, eles colocaram algumas imagens no telão do que estava acontecendo lá no estádio. E aí alguns pastores colocaram o hino de um dos times que estava na final, muito famoso lá. E alguém que estava na congregação me contou que foi muito interessante. Quando eles estavam cantando as músicas para Deus, eles estavam cantando bem normal assim, né? Normal, como a gente cantou hoje de manhã. Mas quando foi para cantar o hino do time, gente, diz que o negócio virou pentecostal. Diz que foi demais a unção que veio no meio da igreja. Isso me faz lembrar muito unção de bêbado. Você já viu unção de bêbado? Principalmente bêbado desviado. Você já viu bêbado desviado? Quando ele enche a cara, como ele canta os hinos da harpa, como ele canta, né, como ele fala versículos da Bíblia. Eu lembro de um bêbado muitos anos atrás, que quando ele bebia, esse homem ficava assim tão cheio da palavra de Deus, que eu queria dar pinga para todos os crentes na época, para ver porque era impressionante como aquele homem, ele agia, né, quando ele estava bêbado. E me parece, queridos, que hoje nós estamos nesse sincretismo tão terrível de coisas do mundo, de coisas de Deus, né? E a gente está cantando, mas não estamos nem sequer querendo olhar pela Bíblia o que realmente é um culto. Outra coisa que me chama bastante a atenção, eu me pergunto, por que gastamos tempo ouvindo sermões na igreja, se a gente vai esquecer de tudo nas próximas horas? Nós ouvimos tantos sermões, irmãos, nós ouvimos tanta palavra, nós estamos num tempo de homens extraordinários pregando a palavra de Deus, que cada sermão desses homens a gente fica maravilhado. Meu Deus, nunca ouvimos tal coisa. Mas o que a gente faz com essas coisas? Então o culto é muito mais do que a gente reunir pessoas num local, numa hora, para cantar canções, para ouvir sermões. Culto não é uma emoção momentânea, em que as lágrimas descem do rosto e depois de passado aqueles instantes de alegria,
tudo volta ao normal e à mesmice como sempre. O culto a Deus em verdade e em espírito vai além dessas coisas e começa muito antes da reunião da igreja. O culto a Deus inicia-se no levantar-se pela manhã, no agradecimento por mais um dia de vida. Prossegue no trabalho quando negamos o suborno e a corrupção. Isso é culto a Deus. Continua no horário do almoço, quando separamos uns minutos para ler a palavra de Deus, e se prolonga no declinar da tarde, quando ajoelhamos e agradecemos a Deus pelo dia que passou. E aí sim, completa-se na reunião dos cristãos na igreja, em louvor e ação de graças a Deus, pelo seu amor e misericórdia para conosco a cada dia. O culto não pode ser apenas uma expressão do domingo, e quando ele assim o é, ele se torna algo muito, muito pobre, muito vazio e muito superficial. Quando não temos, esta preparação, esta vida cotidiana de culto a Deus, e apenas queremos fazer isso no domingo, em algumas oportunidades, então esse culto se tornará extremamente pobre. Mas o culto vai além disso que eu tenho mencionado. Ele também dá a ideia e se manifesta através do serviço de obediência a Deus, em geral, ou pode se referir como nessa citação de Hebreus capítulo 9, atos específicos de louvor dirigidos a Deus. Assim a palavra culto em nosso uso hoje, ela também descreve o serviço que nós prestamos a Deus. Esta palavra, ela pode abranger a ideia de obediência, uma obediência que honre o nome de Deus. Quando Paulo fala de culto racional, a racional vem da palavra grega lógicos. Nesta palavra não é difícil ver a ideia da lógica ou do raciocínio. O que é então o nosso culto racional? Uma vez que entendemos o que Deus tem feito por nós, faz sentido nos dedicar a Ele em obediência e serviço. O uso da palavra pois, em Romanos 12:1, mostra que este serviço razoável se baseia nas coisas ditas anteriormente. Paulo acabou de falar sobre a pessoa de Deus, sobre o reino de Deus. Romanos capítulo 11, verso 33 em diante, ele diz assim: ó profundezas das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, eternamente a ele. Romanos capítulo 12:1 frisa um fato importante no estudo da palavra de Deus. O crente deve ter uma vontade sincera por agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no viver. O conhecimento da palavra de Deus exige uma aplicação prática. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, eu acredito que Deus continua o mesmo, Ele não mudou, e Ele não recebe qualquer tipo de culto, ou devoção, ou louvor. Quando você olha na Bíblia, o povo de Deus, em muitos momentos ele se desviava daquilo que era o propósito de Deus para o culto e para a sua vida. Ele mantinha alguns costumes, mas muito longe de ser aquilo que Deus esperava que eles assim o fizessem. Em Malaquias capítulo 1,
verso de número 6 em diante. É uma palavra extremamente reveladora de um culto que não agradava a Deus. Está escrito assim através do profeta: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: e que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem também entre nós que feche as portas por nada e não acenda de balde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome. Em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira. Olha, gente, quando eu li essa expressão, e dizeis aqui, que canseira. Queridos, quantas vezes esta é a realidade do nosso coração quando pensamos em adorar a Deus. Nós temos tanta disposição para fazermos tantas coisas durante o dia, durante a semana, mas quando pensamos naquilo que vamos dar para Deus, não encontramos dentro do nosso coração outro sentimento, outro pensamento, a não ser dizer: isso me cansa, trabalhar para o Senhor é enfadonho, que canseira que eu tenho. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Queridos, quando eu penso na seriedade que o profeta está trazendo, porque o povo continuava querendo prestar culto a Deus, porém a forma como ele estava fazendo, né? O livro de Levítico diz que o animal deveria ser sem defeito, diz que deveria ser das primícias, deveria ser o melhor. Eles continuam fazendo as coisas, porém o padrão agora cai muito de qualidade. Eles falam: é para Deus a gente pode fazer de qualquer maneira, para Deus a gente dá, o animal vai morrer mesmo, então vamos dar o pesteado e vamos ficar com o melhor para nós. É muito interessante quando eu penso nesta realidade. A pergunta que eu faço: eu e você estamos dando o melhor da nossa vida para Deus? Ou para Deus nós damos a sobra, nós damos o resto, nós priorizamos a Deus e o seu reino, ou nós damos a Deus aquilo que sobrou? Durante o dia, nós priorizamos em ler a Bíblia ao amanhecer, nós priorizamos em orar, buscar a Deus. Mateus 6,33, buscai pois o reino de Deus em primeiro lugar. Ou nós acordamos super atarefados e vamos para o nosso dia a dia, e trabalhamos, e corremos, e recebemos informação, e lemos coisas, e aí voltamos no final do dia para a nossa casa, e por causa da consciência religiosa, então de alguma forma vamos
dar um pouco de atenção para Deus, orando rapidamente, lendo rapidamente alguns versículos da Bíblia, e nada mais do que isso. Quando viemos oferecer o culto a Deus, eu fico pensando, você que vem de manhã, como você chega na casa de Deus? Você acorda toda semana no horário para poder honrar os seus compromissos como cidadão, como profissional, mas no domingo você precisa dormir um pouco mais, e aí você fala, é para Deus mesmo, não tem problema se eu chegar mais tarde, porque afinal de contas é para Deus. Eu fico pensando para as pessoas que vêm no culto da noite, quantas vezes, irmãos, talvez algumas pessoas passam horas e horas na frente da televisão, assistindo. Eu tenho o privilégio de muitos anos não assistir televisão domingo, raramente assisto alguma coisa, mas eu li uma pesquisa sobre isso, que os piores dias, a pior qualidade de programação na televisão acontece no sábado e no domingo. A pior programação da televisão acontece sábado e domingo. E quantas pessoas ficam, às vezes, à tarde lá, assistindo coisas na televisão, assistindo jogo de futebol. E eu não tenho nada contra o que você faz, irmão. Não quero ditar ordens dentro da sua casa, mas eu estou falando sobre culto. E aí, você olha no relógio, e aí você percebe, olha, está na hora, mas o jogo ainda só está na metade do segundo tempo. E é o meu time que está jogando. E eu preciso, tem uma coisa que me atrai. Então, é para Deus mesmo. Então, para Deus, eu vou terminar de assistir o jogo, e aí depois eu vou para o culto. E aí você chega. Mas o que está acontecendo com você? É muito interessante, um outro texto que eu quero ler, como Jesus lidou com essa coisa do culto, com a forma como as pessoas lidam com as coisas de Deus. Mas nós, pastores, não estamos querendo muito pregar sobre isso, porque o rebanho anda meio arisco, e ele precisa ser atraído com palavras boas e bajulações às vezes, porque se a gente for duro, eles falam, essa palavra é dura demais, e eu vou para outra igreja, aí nos falta oferta, nos falta o dízimo, e falta o número que é tão importante para a nossa projeção pessoal. Então deixamos de pregar aquilo que deveríamos pregar por interesse pessoal e fazemos uma parceria. Você não me incomoda, eu também não te incomodo. E a gente vai fazendo aquilo que imaginamos que Deus vai precisar receber. Em Mateus capítulo 21, a partir do verso 12, está escrito assim: Jesus, entrando no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Todos nós conhecemos esse texto, e quando eu olho para esse texto, eu nunca vi Jesus, em todo o seu ministério, ter uma atitude como esta. Jesus sempre foi muito gentil e amoroso com as pessoas. Jesus sempre teve muito cuidado da forma como ele ministrava o reino de Deus para as pessoas. Ele era muito paciente com todos. Mas quando ele chega no templo, ele vai ter uma atitude extremamente diferente de tudo. Ele vai jogar as coisas que estão lá na mesa, ele vai expulsar as pessoas, ele vai derrubar as mesas dos cambistas, ele faz um agito naquele lugar. E a pergunta que eu faço, o que é que está acontecendo? O que é que Jesus está condenando? A prática da venda dos sacrifícios no templo era normal para aqueles dias. Isso não era errado. Mas o que é que Jesus está combatendo aqui? Olhando um pouquinho mais atenciosamente para esse texto.
Queridos, eu penso, posso não ter toda a revelação e entendimento dessa verdade, mas Jesus não está lidando com a forma de culto. Jesus não está querendo impedir que um costume judaico deixasse de acontecer. No meu entendimento, o que Jesus está tratando é uma distorção do propósito divino para a casa de Deus e o ambiente de um relacionamento genuíno dos adoradores com Deus e não com o sistema. O sacrifício lá de Levítico deveria ser criado em casa. O cordeirinho deveria ser trazido de casa. O cabrito, todo o sacrifício deveria ter trazido de casa. Devia ser preparado para o culto. E por causa da distância, então, tinha algumas coisas lá no templo para vender. Mas as pessoas agora, elas escolhem não ter mais o trabalho de preparar o sacrifício em casa. Elas acham mais fácil comprar alguma coisa lá no templo. É mais prático do que ficar um ano preparando um cordeirinho para o sacrifício. Um ano lembrando de Deus, dos preceitos de Deus e do significado de uma vida reta diante de Deus. Então eu penso que o que está em jogo aqui não é aquilo apenas que nós olhamos, mas é a forma como as pessoas estavam tratando o culto e como elas se preparavam para cultuar a Deus. E se eu, ao pensar isso, encontrar algum sentido nesse texto, então eu penso que quando Deus olha para nós, Jesus também faria um barulho grande no nosso meio, porque a forma como nos preparamos para adorar a Deus, cada dia mais, tem sido extremamente despreocupada com Deus. Jesus, ele fala que aqueles homens que estão ali roubaram alguma coisa. O que foi que esses homens roubaram? Vocês transformaram essa casa num covil de ladrões. O que está em questão aqui, eu penso, não é realmente a venda, mas é como essas pessoas, elas estão roubando a essência do culto a Deus e estão comercializando o que não poderia e que não deveria ser comercializado. O culto a Deus não pode ser resultado de um comércio. O culto a Deus tem que ser resultado de um coração que realmente quer agradar a Deus. Eu imagino que nesse aspecto, irmãos, nós precisamos considerar muito. Salmo 69, verso 9, o salmista diz assim: pois o zelo da tua casa me consome, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Jesus tinha um zelo pela casa de Deus. Ele disse: a minha casa não pode ser conhecida como uma casa de comércio, como uma casa onde o sacrifício é feito de qualquer maneira. A minha casa será chamada casa de oração. Como está? Sabe, queridos, hoje quando eu penso, quando a sociedade olha para a casa de Deus hoje, o que é que a sociedade vê? Quando a imprensa olha para a casa de Deus, o que é que a imprensa vê? Me parece, penso não estar errado, faço parte também de todo esse conjunto. Não quero acusar os outros sem primeiro olhar para mim mesmo. A Bíblia diz que primeiro temos que examinar a nós mesmos. Mas me parece que ao olharmos para a casa de Deus, da nossa geração, não a identificamos como casa de oração. E por isso eu penso que o olhar de Jesus para a casa de Deus faz com que eu imagine que ele não agiria
de maneira muito diferente do que ele agiu aqui. Por não pensarmos, por não estudarmos a Bíblia, vamos agindo sem conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Me parece que a ideia do comércio ligado ao templo, à casa de Deus, está muito evidente nos nossos dias. Me assusta isso. Me faz pensar isso. O que a gente pode aprender com esses textos hoje de manhã? O culto a Deus precisa manter os princípios de Deus. Deus precisa ser o centro do culto e não o ritual do culto. Deus tem que ser o centro. Quando estava preparando essa palavra, eu estava muito irritado. Comecei a preparar essa palavra desde segunda-feira. Alguns pastores me viram, Joel me viu, numa crise de irritação. Eu estava revoltado. Pela forma indiferente que muitas pessoas tratam a casa de Deus. Mas orando, o Senhor falou comigo: meu filho, não queira cobrar das pessoas o que você não as ensinou. Não queira bater nelas se você não ministrou o que eu quero que elas façam. O que eu estou entendendo é que para muita gente a igreja está perdendo o sentido. A igreja está perdendo o valor. Algumas pessoas, elas, ao não virem ao culto, não lhes faz diferença nenhuma. Elas não sentem falta. E a culpa não é apenas delas, mas é também de uma igreja que não está disposta a prestar um culto a Deus em que as pessoas realmente sintam: eu prestei um culto a Deus. Para sermos sinceros, muitos de nós entramos e saímos sem a consciência que prestamos um culto a Deus. E se não o fizermos, ficamos bem da mesma maneira também. Deus precisa ser o centro. Eu acredito em modernidade da igreja, não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto dessas luzes aqui, eu ainda quero ter mais luzes, eu gosto dos instrumentos, eu gosto de tudo. Eu estou vestindo um pouco diferente do que eu vestia alguns anos atrás como pastor. Mas se a roupa não me mudou por dentro, não tem problema que eu mude a roupa. O que não pode mudar é o coração. O que não pode mudar é o espírito de adorador. É isso que Jesus está trabalhando nessas coisas. Às vezes nós valorizamos demais o exterior e deixamos de olhar aquilo que realmente conta. 2 Crônicas 16:9 está escrito assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. O Senhor continua olhando para a terra e procurando pessoas cujo coração é totalmente dele. Quando viemos para a adoração, Deus está olhando para o nosso coração, para ver se o nosso coração pertence a Ele. Mas, queridos, se nós vemos a casa de Deus por causa do pastor, se nós vemos a casa de Deus por causa dos irmãos, se nós vemos a casa de Deus por causa da programação, nós vamos cansar disso logo. E a igreja e o povo de Deus está cansando disso logo. Nós temos atualmente 30% aproximadamente dos cristãos sérios e comprometidos que não comparecem mais todos os domingos à casa de Deus, ao culto que prestamos a Deus. Porque aos poucos nós vamos perdendo. Porque se eu presto culto a Deus ou não, fica tudo do mesmo tamanho. Se eu sou o centro, é eu que determino o que deve acontecer. Mas se Deus é o centro, é diferente. Ezequias foi um rei que, olhando para Israel,
ele decidiu fazer alguma coisa muito importante em relação ao culto a Deus. Ele era um jovem, tinha apenas 29 anos. Seu pai foi um homem, um rei que levou Israel a se desviar do verdadeiro culto a Deus. Porém, esse jovem, ele tinha o coração inclinado para Deus. E Deus usou para renovar, para trazer de novo os princípios do culto a Deus. 2 Crônicas 29, verso 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou por 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abiá, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu te pergunto, o que você está fazendo como culto a Deus é reto aos olhos do Senhor? E ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Levitas, santificai. Sacerdotes, santificai. Santificação é uma qualificação para aqueles que querem ser líderes na casa de Deus. Me assusta, irmãos. Me assusta o mundanismo dos levitas nos nossos dias. Não estou falando de vocês, irmãos, por favor. Me assusta o mundanismo dos sacerdotes dos nossos dias. A falta de temor a Deus. Porque se o culto virou um comércio, então todas essas coisas são entendíveis e aceitáveis. Eu conheço história de pastores das mais assombrosas possíveis. Eu conheço cantores, ainda ontem estava lembrando de um cantor famosíssimo, não vou falar o nome dele aqui. Um homem que influenciou o mundo. Nós tocamos as músicas desse homem em tantos encontros nossos. Para mim, um dos melhores levitas que essa geração já conheceu. Mas há 2 anos atrás, ele abandonou a sua esposa e seus 2 filhos para morar com um companheiro. Segundo eu sei, até hoje vive com esse homem. Há uma nojeira de imundícia nos altares. E Ezequias é um rei que se levanta e diz: sacerdotes e levitas, santificai ao Senhor. Ele vai falar isso para o seu povo. Se não santificarmos, nosso culto não será aceito. Tire a imundícia da casa de Deus. Verso 6 ele diz: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas dos alpendres e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação e ao escárnio, como vós estáis vendo hoje com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, pois, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Deus nos escolheu para estarmos diante dele, para lhe prestarmos culto. E ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se,
e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para os purificar, e tiraram para fora, o pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que se achava no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cidrom. É tempo de tirar a imundícia da casa do Senhor. Queridos, começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao pende do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a mesa de propiciação, com todos os utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e reuniu os líderes da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão e aos sacerdotes que oferecessem sobre o altar sacrifícios ao Senhor. Eu pergunto, irmãos, se estamos nós dispostos a tirar toda a imundície, para nos apresentarmos diante de Deus, para prestarmos a Ele um culto de verdade? A mulher samaritana perguntou ao Senhor em João 4,19: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós o adoramos, que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. Deus está olhando para homens e mulheres que o adorem em espírito. O culto precisa ser algo espiritual. Queridos, é muito interessante. O culto não pode ser uma mera apresentação. O culto precisa ser uma conexão do Espírito Santo com o nosso espírito. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O culto não pode ser algo natural, o culto tem que ser sobrenatural. Se você vier para essa casa e querer prestar um culto a Deus apenas nos seus sentimentos, naquilo que você sente, você não poderá prestar um verdadeiro culto a Deus. Culto não deve ser prestado pelo que se sente. Culto deve ser prestado por aquilo que se crê. A fé no sacrifício de Jesus Cristo. É Ele que abriu o caminho para que nós o adoremos. É Ele que abriu o caminho para que nós nos acheguemos a Deus. É Ele que abriu o caminho para a adoração. Culto precisa ser um ato de fé da igreja. Nós precisamos crer que Ele está aqui. Nós precisamos crer que Ele quer receber a nossa adoração. E Jesus disse: quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele estaria ali. Nós temos que trazer a consciência da presença dEle na igreja. A falta desta consciência nos leva a agir da forma humana como nós agimos. Se você soubesse que Jesus estaria fisicamente, como Ele andou nos dias do seu ministério, e Ele vai estar no culto da Shalom, domingo às 9:30 da manhã, o que você faria? Você acordaria atrasado? O que você faria?
você chegaria aqui muito cedo. Nós dizemos que acreditamos que Deus está, mas agimos como se Ele não estivesse. Essa é a falta da consciência que nós temos da presença de Deus no culto. E se o culto é para Ele, se o culto é dele, nós temos que entender isso. Eu vou chegar, porque Ele já está lá. Eu vou chegar, porque Ele já está lá. E eu tenho gratidão e honra para apresentá-lo. Eu gostei demais, Gleise, desse cântico. Temos honra para apresentar a Deus. Nós temos gratidão porque nós reconhecemos seus feitos. Foi Ele que nos ajudou. Foi Ele que nos salvou. Nós temos consciência do sacrifício de Jesus. Por isso nós queremos adorá-lo. Nós não viemos aqui cantar algumas músicas para entretenimento de ninguém. Se você sai da sua casa, você precisa entender que você saiu para cultuar a Deus. Eu vim para cultuar a Deus. Eu quero apresentar o meu culto a Deus. É a Ele que eu quero apresentar. Esse culto precisa ser sobrenatural. Ele tem que ser transcendente. Ele não pode ser apenas no aspecto dos sentimentos humanos. Ao mesmo tempo, para concluir, Paulo diz que esse culto tem que ser um sacrifício vivo. E ele tem que ser racional. Eu preciso entender que no Velho Testamento o sacrifício apresentado a Deus era morto. Mas o sacrifício apresentado a Deus no Novo Testamento é vivo. É sacrifício vivo. É alguma coisa que me custa, irmãos. É alguma coisa que exige de mim. Não é alguma coisa que eu dou porque está sobrando. Eu estou aprendendo ainda. E quero nesses dias restaurar dentro de mim o altar de adoração. Nesses dias eu quero restaurar essa consciência de que para adorar a Deus em espírito e em verdade é necessário que se faça sacrifício. Para levar uma igreja a ter um culto de adoração verdadeiro é necessário o sacrifício de todos nós. Tem um preço a ser pago, não é de graça e nem sempre é confortável. Eu tenho decidido, eu quero em nome de Jesus levar juntamente com você essa igreja ao nível de adoração e de consciência da presença de Deus e de culto a Deus pela palavra de Deus. Eu quero gastar tempo na palavra, eu quero olhar a palavra, eu quero que você tenha a coragem de perguntar enquanto eu estou pregando ou enquanto alguém está pregando: esse homem está falando a verdade de Deus para nós? O que ele está dizendo está na Bíblia? É isso que Deus quer para mim? Que saiamos do conformismo de auditório, de apenas ouvir as coisas e não nos comprometermos com elas. Cheguei ontem 1h30 da manhã de Paranaguá, estava pregando na nossa igreja. Mas hoje 5h30 da manhã eu estava acordado, porque eu quero preparar a palavra para trazer para vocês. Para que pela palavra o nosso entendimento seja mudado, para que pela palavra os nossos olhos espirituais sejam abertos e que a palavra possa nos fazer sermos verdadeiros adoradores. Para concluir, eu pergunto para vocês: como posso oferecer a Deus um culto que me custe alguma coisa? 1 Coríntios 21, verso 18, Davi disse: eu não quero dar a Deus nada que não me custe nada. Eu não quero dar a Deus a sobra das coisas. Para Deus eu quero dar o melhor de mim. O que podemos fazer para melhorar os nossos cultos a Deus? Primeira coisa, temos que trazer de novo a presença, a pessoa de Deus para o centro do culto, o Criador dos céus e da terra, o único que é digno de louvor e de honra e de glória para sempre. Tem que ser Ele. Ele tem que ser o centro. Quando você sai da sua casa, você tem que ter consciência: eu estou indo para um lugar que se chama casa de Deus, porque eu quero adorar a Deus, eu vou adorar a Deus. Essa consciência precisa entrar dentro do nosso coração e rapidamente no nosso espírito. Precisamos dedicar todo o tempo de adoração ao Senhor.
Não tenho esse direito e não faria por mim mesmo, mas conclamo em nome do Senhor que cheguemos no horário para adorarmos ao Senhor. Como homem, quando eu começo uma reunião e não tem muitas pessoas, e à medida que as pessoas vão chegando, eu fico contente no meu coração, porque tem um ditado que diz: antes tarde do que nunca. Então fala: que bom que chegou, que bom que veio. Mas diante de Deus, precisamos mudar isso. Se temos a noção de que estamos fazendo para Deus, porque Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente. O que podemos fazer para melhorar o nosso culto, recuperar o nosso temor a Deus por meio da santificação? Josué 3:5 ele diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos hoje. Quantos aqui querem ver maravilhas de Deus? Eu quero ver maravilhas. Então ele diz: santificai-vos hoje, amanhã ele vai fazer. Hebreus 10:25 diz assim: não deixando de congregar, como é do costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais que vedes que se aproxima aquele dia. Não podemos, se queremos adorar a Deus, deixarmos de congregar. Precisamos nos unirmos para prestarmos esse culto. Mateus 24:12-13 diz: porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos colocar de pé, quero ler o último versículo de João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa é uma hora. Eu estou pedindo para Deus logo que possamos instruir a igreja, para que possamos pregar palavras, e quero levar a igreja novamente a olhar para os que estão lá fora e trazermos para falarmos do plano de salvação de Jesus e ganharmos muita gente para Cristo. Mas antes disso, Deus me tem instruído, eu penso, de preparar a igreja para esse dia. E hoje eu estou falando sobre o verdadeiro culto a Deus. Eu penso que como igreja, irmãos, precisamos nos arrepender de termos nos desviado de prestar um culto que agrade ao Senhor. Às vezes o fazemos de forma tão superficial e tão vazia, apenas como um compromisso humano. Mas é necessário dizermos: Senhor, eu quero ser esse adorador, essa adoradora que o Senhor está procurando. A hora vem em que esses adoradores, eles vão se manifestar. Eu oro por vocês, para que as músicas que se cantem nessa igreja, elas tenham um fundamento bíblico, elas tenham o objetivo de exaltar a glória de Deus e trazer honra para o nome do Senhor. Que não haja preocupação se agrade, se não agrade, se emociona ou não emociona, mas que o culto, que a música seja para a glória de Deus e para a honra de Deus. E que nós, ao cantarmos, tenhamos a consciência de que aquilo que eu estou fazendo é exclusivamente para Deus. Queridos, eu gostaria de orar agora de manhã, porque sei que tem acontecido isso. Nós somos de uma geração que cultuar a Deus era a coisa mais gostosa e mais fácil. Desculpa. Porém vieram os dias em que nos encantamos com muitas coisas, e essa adoração que tanto edificava as nossas vidas tem ficado em segundo plano. Eu sei que esses apelos de humilhação é muito difícil, porque o ser humano não tem por hábito e não gosta de se expor à humilhação. Porém, a única maneira de restaurarmos as coisas diante de Deus é quando nós nos humilhamos e falamos: Senhor, tem misericórdia de nós. Eu sou o primeiro hoje de manhã a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim.
pelas vezes que preguei uma palavra com base em emocionalismo ou na centralidade do homem. Eu digo, Senhor, me faz de mim um pregador da Tua palavra, que eu tenha autoridade na Tua palavra, que eu tenha prazer de pregar a Tua palavra, e que eu ensine a igreja realmente a andar no temor do Senhor, independente dos resultados que eles acontecerem.